Tá, agora eu te pergunto, o Lima entraria no lugar de quem? Responde você para mim. Ué, então deixa o técnico decidir. O que faltou hoje para o Fluminense sair daqui classificado? Qual a sua avaliação do jogo? Acho que faltou fazer o segundo gol. A gente teve oportunidade, não conseguiu aproveitar ela, caprichar mais um pouquinho, mas a atitude não faltou. Continuar, seguir trabalhando como sempre, com essa humildade que caracteriza a gente. Como em cada Copa, a gente deixou tudo dentro do campo e agora virar a página e continuar para o Brasileirão agora, final de semana. Renato, Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. O Fluminense criou muitas chances no primeiro tempo, né? E no segundo tempo a intensidade, não sei se abaixou. Queria que você explicasse por que essa diferença tão gritante do primeiro para o segundo tempo e por que você optou por substituir o Hércules no primeiro tempo e não utilizar também o Lima no segundo tempo. Obrigado. Bom, quanto ao jogo, você falou bem, nós dominamos o primeiro tempo, fizemos o gol, tivemos algumas oportunidades para que a gente pudesse fazer o segundo gol. Infelizmente a gente não fez. Caímos um pouco de rendimento no segundo tempo. Não adianta a gente falar a mesma coisa que eles vão falar, ele vai falar com o mesmo discurso, a mesma coisa de sempre, é o desgaste do time. Então, quanto ao Hércules que você pediu, por exemplo, ele não conseguia ficar em pé no intervalo do jogo. Então, essas informações as pessoas não têm, quem tem é o treinador. Então, ele pediu para sair de novo, porque não aguentava mais ficar em pé sequer, cheio de gelo. Por isso que ele foi substituído. Mas aí as pessoas acham que o treinador mudou errado. Quer dizer, as pessoas não têm as informações. Claro que eu não queria mudar o Hércules, tirar o Hércules no intervalo do jogo, mas tive que tirar justamente por isso, que ele não aguentava ficar em pé. No segundo tempo, como eu falei, a gente caiu um pouquinho de produção, mas mesmo assim o jogo estava controlado. Infelizmente, num contra-ataque deles, nós tomamos o gol de empate, tentamos ir para dentro deles, fiz algumas substituições, coloquei mais atacantes, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer o segundo gol. Mas quantas substituições você quer que eu faça? Tá, agora eu te pergunto, o Lima entraria no lugar de quem? Responde você para mim. Ué, então deixa o técnico decidir. Queria que eu colocasse o Lima no lugar de quem? Então pronto, eu tenho 5 substituições. 2 eu fiz no intervalo do jogo. Renato, boa noite. Sereto do Paramount Plus. Em cima disso, né, a gente não tem informações, a gente não sabe, e nem os torcedores sabem, o motivo das substituições. Eu queria que você explicasse as outras alterações que você fez no segundo tempo. E você é um cara muito experiente, já está acostumado com tudo no futebol. A torcida virou canhão para você no final do jogo, te chamou de burro. Queria que você falasse sobre isso também. Bom, eu, acima de tudo, como você falou, estou bem vacinado quanto ao futebol, sei da minha capacidade. Hoje em dia, o Guardiola, que eu considero o melhor treinador do mundo, no início do ano, se não me engano, uns meses atrás, ele estava sendo chamado de burro, o Guardiola. Então, hoje em dia, no futebol, nada mais me surpreende. Nada. Dentro e fora do campo, justamente devido a essas redes sociais. Aí quem paga o pato é o treinador, quem paga o pato é o jogador. O que a gente vai fazer? Eu falei, dei uma entrevista, vocês podem buscar, uns 2 meses atrás, e hoje eu estou repetindo. Acabou o futebol. Acabou o futebol com as redes sociais. Acabou. Tanto para o jogador como para o treinador. Hoje em dia é uma guerra de críticas. Ninguém é bom. Quando ganha, tem alguns elogios. Quando perde, ninguém é bom, todo mundo é ruim. Então o futebol está caminhando para um caminho, está caminhando, não, já caminhou para um caminho que, infelizmente, todos nós, todos, jornalistas, jogadores, treinadores e torcedores, estão perdendo. Renato, boa noite. Pedro Brandão do Lance. Você repetidas vezes falou que o time jogava de 3 em 3 dias, que você precisava segurar os jogadores em alguns momentos para ter o melhor time possível a cada rodada ou a cada fase de mata-mata. No sábado contra o Vitória, o Hércules jogou e o René também jogou. O Hércules, como você disse, não se aguentava em pé no intervalo e o René demonstrou muito cansaço também no final do segundo tempo. Queria saber se você se arrependeu dessas escolhas no final de semana e se pudesse voltar atrás, teria feito diferente, teria escalado o Fuentes, teria escalado o Bernal.
O Fuentes jogou. Salvador, quem jogou foi o Fuentes. Quem jogou foi o Canóbio, que cansou hoje também. Então, para você ver que alguns estavam falando, alguns gênios da internet, alguns gênios. O Renato está preocupado com a Sul-Americana, com a Copa do Brasil, está deixando o Campeonato Brasileiro de lado. Eu nunca deixei o Campeonato Brasileiro de lado, até porque nós temos uma diretoria e um presidente que eu troco ideias com eles. Não vou só pela minha cabeça. E tanto é que hoje o Fluminense tem 2 jogos a menos que muitos clubes no Brasil e está com 31 pontos e está em oitavo colocado. Coloquei 3, 4 jogadores que vinham jogando e nós pagamos o preço hoje por causa disso, que descansaram. Justamente o Hércules foi um deles. O Canó, no segundo tempo, cansou bastante, tanto correr. Justamente para dar atenção para o Campeonato Brasileiro também. Botei alguns jogadores que se sentem mais confortáveis de jogar praticamente a cada 3 dias. Eles nos ajudaram em Salvador e nós ganhamos o jogo. Então eu dei atenção para o Campeonato Brasileiro, como muita gente acha que eu não dava. O problema no futebol brasileiro é o seguinte, você tem 3 competições. As pessoas não querem que poupe um ou outro jogador. Aí começa a botar o jogador em campo, começa a estourar. Mas também está jogando a cada 3 dias, tinha que poupar. É difícil. Hoje em dia é difícil de agradar todo mundo. Digamos que é quase impossível agradar todo mundo. Renato, boa noite. Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. A Sul-Americana passou para o Fluminense agora, com essa eliminação para o Lanús. Domingo já tem um clássico contra o Botafogo. Você sempre falou que o Fluminense, esse time, está sempre no tiroteio por causa da quantidade de jogos no futebol brasileiro. É um adversário que o Fluminense não vence há bastante tempo. O que extrair dessa eliminação hoje da Sul-Americana, agora no Campeonato Brasileiro, para o Fluminense, de repente, voltar à Libertadores da América via Campeonato Brasileiro? Obrigado. Como você falou, a gente saiu da Sul-Americana, nós estamos numa semifinal de Copa do Brasil. Agora é voltar as atenções, já que nós só temos o brasileiro, totalmente para o brasileiro. Agora a gente vai ter as mesmas condições que os outros clubes, que a maioria deles estão disputando apenas o Campeonato Brasileiro. Enquanto o Fluminense fica se desgastando durante a semana, os clubes ficam esperando o Fluminense no final de semana. Agora, pelo menos, todo mundo vai se desgastar. A última aqui para encerrar, Renato. Renato, contra o Bahia na Copa do Brasil, o Fluminense estava em desvantagem, entrou com o Nonato, enfim, 3 volantes, e hoje, também com a desvantagem, você optou pelo Acosta. Queria perguntar por que hoje você resolveu iniciar com o Acosta e também a opção de tirar ele para colocar o Kennedy. O time ficou meio que sem o armador ali no segundo tempo, enfim, explicar isso aí. Hoje a gente precisa, o Lúcio está bem mais consciente das coisas do futebol brasileiro, dos companheiros, conhece bem, da mesma forma que eu estou tendo todo o cuidado com o Santos. Inclusive, enquanto ele esteve em campo, ele fez uma boa partida. Na minha opinião, o Bahia é o melhor que o Lanús. Na minha opinião, pelo menos, é o melhor que o Lanús. Nós eliminamos o Bahia. Infelizmente, nós caímos pelo Lanús, da mesma forma que nós eliminamos o Internacional também. O futebol é isso, nós eliminamos 2 concorrentes, na minha opinião, que são mais fortes que o Lanús sul-americano, e nós saímos de uma competição que a gente tinha todas as condições de passar e chegar numa final. Mas eu nem deveria responder essa tua pergunta, né? Porque eu coloquei o time para frente, porque a gente precisava abrir a defesa deles. Eu sabia que eles iam se fechar, tanto eu coloquei o Kennedy de um lado e o Riquelme do outro, justamente por isso. Tinha que sacrificar alguém no meio, simplesmente por isso. Mas eu nem deveria estar falando isso para vocês, que vai se manifestar o presidente, mas essas perguntas todas de alguns gênios da internet, que muita gente vai atrás desses gênios, alguns torcedores também. Então, eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão para o presidente. Então, a partir de agora, vai estar um outro cara aqui, eles vão fazer as mesmas perguntas para ele, eu quero ver as respostas que ele vai dar. Eu quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou time da cabeça dele. Então, eu sempre procurei fazer o melhor possível pelo clube, em todos os sentidos, em todas as competições. Infelizmente, nós saímos hoje de uma competição, mas estamos muito bem no Campeonato Brasileiro, estamos muito bem na Copa do Brasil. Se o Fluminense estivesse mal no Brasileiro, eu não estaria saindo. Como o Fluminense está bem, vou sair para descansar minha cabeça e deixar alguns gênios da internet
continuar falando sobre futebol, já que entende pra caramba. Boa noite. Obrigado, Renato. Boa noite. Boa noite, gente.